Saudações a todos e bem-vindos ao quadro Biorama, aqui do Rama Studios. E hoje falando sobre cladística. A cladística é um método de classificação que procura organizar os seres vivos conforme suas relações filogenéticas, ou seja, de acordo com o grau de parentesco evolutivo de cada ser. Também podemos dizer que é um tipo de gráfico onde as categorias taxonômicas são representadas de forma visualmente mais organizadas. Mas como isso funciona? No estudo da evolução, é essencial que saibamos onde o ser se situa na natureza, e para isso é muito importante saber seu parentesco com outros seres. Para facilitar isso, a taxonomia nos dá uma série de categorias que nos ajudam a classificá-los. São elas: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. E claro que subcategorias podem aparecer conforme a necessidade, mas essas são as principais. Quanto mais próximo da espécie, maior o grau de parentesco entre os indivíduos. Quanto mais próximo do reino, maior é a diversidade entre os seres. Para entendermos isso melhor, que tal usarmos um gato doméstico como exemplo? Existem 4 reinos na biologia: o animal, o fungi, vegetal, protista e monera. Todos os seres vivos pertencem a algum desses 4 reinos, então saber que o gato está em um deles ainda não nos diz o bastante sobre onde ele se situa na natureza. O que vamos fazer aqui é filtrar as categorias taxonômicas até encontrar o gato doméstico e saber onde ele se situa de forma mais específica. E para começar, sabemos que ele é um ser do reino animal, assim como os insetos, moluscos, aves e outros bichos que conhecemos. Conforme as categorias, alguns grupos de animais vão se repetir. Afinal de contas, muitos deles vão se situar nas mesmas categorias que o nosso gato, até que sobre apenas ele. Seguindo para o filo, o gato pertence ao dos cordados, assim como répteis, anfíbios, peixes e vários outros animais. Indo para a classe, sabemos que ele é um mamífero, o que filtra um pouco mais os cordados, mas ainda podemos ser mais específicos. Na ordem, descobrimos que ele pertence à dos carnívoros, junto a outros mamíferos com garras e dentes adaptados para cortar. Mas é na família onde finalmente chegamos quase lá, pois ele pertence à família dos felinos, onde encontramos vários gêneros conhecidos, como por exemplo, onças, leões, tigres e gatos, ou melhor dizendo, felis. E é nesse gênero, o gênero Felis, em meio a espécies como o gato selvagem, o gato chinês do deserto e o gato da selva, onde vamos encontrar a espécie Felis catus, também conhecida como gato doméstico. Pronto, agora sabemos exatamente onde o gato doméstico se situa na natureza, ou seja, seu grau de parentesco com outros seres. Ele é da espécie Felis catus, do gênero Felis, da família dos felinos, da ordem dos carnívoros, que por sua vez pertence à classe dos mamíferos, do filo dos cordados, do reino animal. Mas como organizar isso em uma perspectiva evolutiva? E é aí que entra a cladística. Vamos usar esse modelo como exemplo. Nele, vemos que cada ramo correspondente a uma letra representa uma linhagem, e cada ponto, mais conhecido como clado, correspondente a um número, representa um ancestral em comum entre os ramos. O modo como isso é organizado leva em consideração a ordem evolutiva dos seres e, consequentemente, seus parentescos. Sendo assim, o clado 1 deu origem ao ramo A, e também ao segmento evolutivo que gerou o clado 2, que por sua vez gerou o ramo B, e assim sucessivamente, até o ponto da história onde o clado mais recente deu origem aos ramos E e F. No entanto, cada clado é um ancestral diferente, apesar de todos eles fazerem parte da mesma árvore filogenética. Seria um equívoco dizer que o ramo F veio do clado 1, mas é correto dizer que ele e o ramo E têm um ancestral em comum. Podemos até mesmo dizer que todos os ramos têm um certo parentesco entre eles, em diferentes graus, de diferentes maneiras, mas que todos partem de uma mesma origem. Ainda parece complicado? Então vamos usar um exemplo um pouco mais próximo de nós. Nesse cladograma dos primatas, podemos observar que nós humanos temos um ancestral em comum com os chimpanzés, pois temos um clado em comum. Por isso, seria um equívoco dizer que viemos do chimpanzé ou de qualquer outro macaco, pois eles têm uma trajetória evolutiva própria, assim como nós temos a nossa. Por isso, o cladograma é organizado dessa maneira, considerando o rumo evolutivo de cada ser e seus ancestrais em comum. Portanto, mesmo que mudássemos a direção de alguns ramos, ainda estaria dentro do sentido, desde que respeitássemos os seus clados, pois é isso que importa. Podemos até mesmo mudar a direção completa do modelo e ele ainda estará contando a mesma história.
Nós podemos organizar os seres em quaisquer graus de parentesco, seja reino, filo, classe, ordem, família, gênero ou espécie. Podemos até mesmo acrescentar uma linha do tempo com os períodos da Terra, informações taxonômicas e muito mais, fica a critério. Quanto mais informações e amplitude taxonômica um cladograma tiver, maior ele será. Há exemplo desse cladograma dos primatas que consegue ser muito mais completo. A parte visual também pode ser explorada conforme a criatividade do autor, como esse do projeto Cladorama, aqui do Rama Studios, que visa focar nos aspectos mais artísticos de um cladograma. Para se atualizar dos próximos projetos do tipo, não esqueça de seguir ou de se inscrever.